brasileiro está lendo mais. Apesar disso, o Brasil ainda está longe de ser um país de muitos leitores. É o que revela a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto ProLivro no ano de 2007. Este diagnóstico faz parte do maior estudo já realizado no país sobre o hábito da leitura entre os brasileiros. A pesquisa foi aplicada em mais de 5.000 pessoas moradoras de 311 municípios. É uma amostra representativa de 92% da população. O coordenador da pesquisa, o jornalista e escritor Galeno Amorim, é diretor do Observatório do Livro e da Leitura. Ele é um dos entrevistados do programa. Leitura, o caminho para o conhecimento, é o tema de hoje do Inclusão, que começa agora. O Brasil é o 8º produtor de livros no mundo. Embora o número de leitores tenha dobrado em menos de 10 anos, os índices de leitura ainda não são dos mais expressivos se comparados a outros países. Em média, são lidos 4,7 livros por ano. Desse total, 3,4 foram indicados pela escola. Apenas 1,3 foi lido pela população em geral. Todos esses dados fazem parte da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto ProLivro. Um dos dados que chama a atenção é o alto índice de não leitores, cerca de 77 milhões. O coordenador da pesquisa, o jornalista e escritor Galeno Amorim, que é diretor do Observatório do Livro e da Leitura, explica esses dados. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que foi uma iniciativa do Instituto ProLivro, ela mostrou o seguinte: quando o Estado investe em políticas públicas, não em programa de governo, mas em políticas de Estado que vêm, que têm continuidade, que permanecem, isso dá resultado. E tanto é assim que nas escolas brasileiras as pessoas estão lendo muito mais. Se a gente considerar que o número expressivo de dezenas e dezenas de brasileiros não consegue dominar a técnica da leitura, não consegue ler e entender muito mais do que um bilhete, 3, 4 linhas, a gente vai entender porque que o Brasil, de uma maneira geral, ainda precisa caminhar muito para se tornar um país de cidadãos leitores. Ao fazer um grande mergulho nos livros, a leitura nos permite que a gente viva várias vidas dentro de uma só. É como se fosse, numa vida só, as várias, por conta dessa riqueza, por conta dessa oportunidade de encontrar o diferente. E isso nos faz pessoas melhores, conhecer o outro, ser mais tolerante, conhecer a cultura do outro. Isso cada vez mais tem uma capacidade de mexer com a gente, de mudar com a gente, de fazer com que a gente, num primeiro momento, mude o nosso próprio mundinho interno. No momento seguinte, o mundo ao nosso redor. Existem livrarias em menos de 1.000 cidades e o Brasil tem quase 6.000 municípios. Isso mostra que a dificuldade de acesso para aquele cidadão que quer comprar o livro, ainda ela é muito pequena. Isso começou a mudar de uma certa forma com o advento da internet, que veio para se somar aos outros esforços que já existiam. Hoje, em qualquer parte do Brasil, se alguém tem acesso a um computador, ele pode entrar e ter acesso a livros do mundo inteiro. Em 2 dias, 3 dias, ele comprar um livro, qualquer livro, e chegar à sua casa. Mas, no entanto, a livraria física, aquele lugar prazeroso que as pessoas vão, folheiam os livros, leem a orelha, leem a quarta capa, sente o cheiro, a textura, se aproxima dos livros, esse tipo de livraria existe em poucas cidades. O Brasil tem algo em torno de 6.000 bibliotecas municipais espalhadas por toda parte no país. Nós temos aí entre 10 e 12 mil bibliotecas comunitárias, temos aí algo entre 50 e 60 mil bibliotecas escolares e um pouco mais de 1.000 bibliotecas universitárias. No entanto, é preciso dizer que, embora as bibliotecas sejam os equipamentos culturais mais presentes na vida dos brasileiros, que elas se encontram numa situação bastante precária. A grande maioria dessas bibliotecas tem dificuldades para atualizar acervos. Tem biblioteca que não recebe um livro novo há 10 anos.
Se a gente vai ao norte do país, numa pequena cidade do interior do Maranhão, nós vamos ver lá uma escola que um determinado dia foi atrás dos donos de jegues naquele município, pediu emprestado e 2 vezes por mês pega os seus alunos e esses alunos saem com esses jegues carregados de livros, eles tiram os livros, abrem um lençol e convida a população daquela cidade onde não tem biblioteca, onde não tem livraria, não tem banca, para terem acesso aos livros. E se você vai a Belo Horizonte, aí você pega um cidadão que abriu uma biblioteca comunitária numa borracharia, ou um pedreiro que abriu na sua casa no Rio de Janeiro. É fundamental que as famílias também façam coisas parecidas, lendo livros em casa. É fundamental que os governos criem políticas públicas no âmbito federal, estadual, municipal, para garantir recursos, para garantir formação, para garantir acesso. Que as livrarias procurem também fazer a sua parte. Enfim, todos os setores da sociedade podem e devem fazer alguma coisa, sobretudo as escolas, né? O mundo já produziu 32 milhões de livros, né? 10% deles estão aí à disposição para a gente comprar alguma livraria do mundo. Certamente sempre a gente vai achar um livro que combina com a gente, que a gente gosta, que tem a nossa cara, que tem um tema que nos interessa, uma abordagem, um autor bacana, legal. E com isso, a leitura acaba, por alguma razão, tocando a gente. Os livros têm essa capacidade, né? Os livros não mudam a pessoa, né? O mundo, né? Os livros mudam a pessoa, né? E a pessoa, assim, essa muda o mundo. No Senado, vários projetos são criados para estimular e facilitar o acesso ao livro e à leitura. Essas iniciativas procuram contemplar ainda mais o público infantil e os jovens, para que cultivem desde cedo o hábito de ler. Um projeto do senador Cristóvão Buarque, que agora é lei, institui o dia 12 de outubro como Dia Nacional da Leitura, uma data especial para que todos se conscientizem sobre a importância do livro na formação cultural dos brasileiros. Por que existe dia santo? Para a gente se lembrar daquele santo. Por que existe dia feriado? Para a gente lembrar do fato que levou aquele feriado. Por exemplo, dia da independência. Para a gente se lembrar que um dia o Brasil ficou independente, dia da República, dia da abolição da escravatura. A gente quis fazer um dia para que as pessoas pensassem, refletissem na importância do livro, na formação das pessoas e na diversão das pessoas. O livro é um objeto que forma e diverte também. Por isso, a ideia do Dia do Livro. Outro projeto do senador Cristóvão Buarque cria o programa Cesta Básica do Livro. A ideia é garantir um acervo mínimo de livros para as famílias de estudantes do ensino público fundamental e médio. É uma coisa que me parece óbvia. Os animais só precisam de comer. Os seres humanos, comida e cultura. Nós temos espírito. Não basta comer para o estômago. Nós precisamos de igrejas. Nós precisamos de cinema, de teatro, de arte. Então foi em função disso que eu imaginei que toda cesta básica para um ser humano deve trazer comida, porque ele precisa, e deve trazer cultura. Uma forma de levar cultura é colocar livros na cesta básica. Na cesta básica das pessoas, das famílias, nós teríamos a comida e teremos livros. Essa é a ideia. O governo teria que financiar a doação de livros para que as pessoas levem para a própria casa. Eu espero que um dia, além do livro, vá um ingresso para o cinema, vá um ingresso para show dos nossos cantores, porque sem isso as pessoas não são completas. A TV Senado abriu seu canal para divulgação e discussão da literatura brasileira. O programa Leituras, criado e comandado há 8 anos pelo jornalista e escritor Maurício Melo, debate semanalmente com escritores e especialistas vários aspectos da nossa literatura. O Leituras oferece espaço para escritores consagrados e também para novos talentos literários. Eu nasci para isso, para ficar lendo. O que eu gosto de fazer é o que eu sei fazer.
Então, na verdade, eu sempre digo que a leitura me salvou. Porque, de qualquer forma, para onde eu fui, para todas as atividades que eu exerci em minha vida, e eu já fui várias coisas na vida, além de jornalista, sempre a literatura estava me trazendo a base necessária para que eu realizasse aquela tarefa. E você fica muito à vontade ao apresentar o seu programa, né, Leituras aqui na TV Senado. Você tem muito contato com o livro e com o escritor, né? Como é que é? O que te inspirou, então, a fazer esse programa, a levar para milhões de telespectadores da TV Senado o conhecimento por meio de um livro, por meio de dicas de leitura, que é tão interessante? O programa nasceu de uma maneira meio involuntária, né? Eu fui pautado para cobrir uma Bienal, isso no ano de 2001, para cobrir a Bienal de Literatura do Rio de Janeiro, e eu aproveitei para cobrir as atividades do Senado, que o Senado tinha montado um stand lá. E eu aproveitei o tempo livre e fiz uma entrevista com alguns escritores, 19 ao todo. E quando essas entrevistas foram ao ar, aqui pela TV, os telespectadores começaram a pedir que fossem reprisadas, pedir novas entrevistas com autores. Tem dado certo. Nesse tempo todo já são quase 400 entrevistas. E dessas você lembra, assim, claro, vários autores interessantes, célebres, enfim, notáveis. Desses, você poderia apontar um ou outro, algum momento super interessante que te marcou profundamente? Olha, uma coisa que eu aprendi fazendo esse programa e já na minha vida de jornalista, é que o grande segredo do jornalista é a preparação dele. É ele estar à altura do seu convidado, né? Você não vai disputar com o vídeo com o autor, mas você tem que conhecê-lo profundamente, conhecer profundamente a sua obra, porque aí resulta. Quando ele percebe isso, ele passa a lhe ter respeito e passa a lhe dar as maiores informações. Aconteceram fatos curiosíssimos, por exemplo, com a Lígia Fagundes Telles, que ela ficou encantada, né, assim, com as perguntas mesmo, com o fato de conduzir a entrevista em respeito à obra dela, com tanto respeito à obra dela, que no final da entrevista ela diz: eu vou tomar um vinho para brindar essa entrevista. Isso é marcante, né? Agora, e a Lígia Fagundes Telles, que tem uma trajetória belíssima, ela diz no programa, você vê como as coisas se unem, ela diz no programa a certa altura que a grande missão do escritor, que a grande missão dela como escritor, é seduzir o leitor. E eu fui entrevistar o J. Borges, que é um cordelista de Bezerros, do interior de Pernambuco, e ele diz: a minha missão como escritor é seduzir o leitor. O escritor está sempre buscando seduzir o próximo. E a sedução no nosso país, em relação à leitura, é uma sedução difícil. Eu quero seduzir o meu leitor. Eu quero seduzir. E não é com vinagre que se apanham, desculpem a comparação, mas não é com vinagre que se apanham as moscas, é com açúcar. Então, eu gosto, às vezes, de entrar, você falou Seminário dos Ratos, para o humor, a graça da vida. A graça da vida. O que o escritor quer? O escritor quer chamar o leitor através da palavra. Então, eu estendo a minha palavra como uma ponte para o leitor. Venha, eu digo, e ele vem. O leitor acaba, como você, sendo meu cúmplice. Me dei bem porque quando eu comecei a vender cordel, eu escolhi aquelas mais bem boladas, e daí, quando eu comecei a escrever, trabalhar nas feiras e ir direto ao povo, eu aí comecei a pegar a experiência do que o povo gostava. Então aí eu comecei a escrever logo aquelas coisas que tocavam bem no sentimento do povo. Essa sedução do escritor, ele vem sobretudo do respeito à palavra. Então, quando o escritor tem consciência de que a palavra foi feita para dizer, e ela tem essa função, então, por mais complexa que seja essa palavra, ela vai acabar batendo fundo no íntimo. É a poesia do Augusto dos Anjos. O Augusto dos Anjos usava termos na fealdade inorgânica da terra. Eu, filho da escuridão e da rutilância, sinto desde a epigênese da infância. Imagine. Agora, só que você escuta isso sendo recitado à torto e à direita nesse país. Na casa onde morou a ama de leite do Augusto dos Anjos, no interior da Paraíba, um pedreiro foi para lá fazer a restauração
Ele falava tanto de Augusto dos Anjos que o contrataram para ser vigia da casa, vigilante da casa, porque ele, embora semi-analfabeto, conhecia absolutamente toda a obra do Augusto dos Anjos. E é uma obra aparentemente hermética, é uma obra feita no início do século passado. Então, quer dizer, este é o jogo da sedução. Que análise você faz do nosso leitor? Você acha que o Brasil, apesar de ter grandes escritores, uma farta produção de livros anualmente são lançados no mercado, tem o advento da internet que também possibilita, né, a leitura. Você acha que nós somos um país de grandes leitores ou não? O que está faltando ainda, Maurício? Vou contar uma historinha engraçada que isso foi me contado pela Lia Luft. A Lia Luft, outro dia, leu um texto do Érico Veríssimo dizendo, olha, a pena que a juventude não lê mais e tal, a juventude do meu tempo lia, mas a juventude hoje não lê e tal. Depois ela viu um texto de Machado de Assis dizendo a mesma coisa, a juventude não lê e tal, e coisa a minha juventude lia, a juventude não lê e tal. Depois ela viu o Homero dizendo que a juventude não lê, porque a minha juventude lia, a juventude atual não lê e tal. Ele disse que desistiu de parar no problema. Porque, na verdade, nós é que não estamos atentados para a juventude. Se você pegar o advento da internet e ver o tanto de pessoas que está escrevendo na internet, e é curioso, porque esse pessoal que está escrevendo aí já está demonstrando uma cultura literária. O leitor hoje tem caminhos abertos que, quer queira, quer não, está se consolidando uma boa literatura. Então, quando eu fico feliz com fenômenos como Harry Potter, como outros tantos, que, quer queira, quer não, essas pessoas estão forçando as pessoas a lerem, e isso é muito bom. Isso é muito bom. No futuro ele pode se tornar ou não um leitor, mas aquela etapa ele já cumpriu, e isso é bom. Quer dizer, se daqueles 1000 leitores de um Harry Potter, se você pegar 10 que se tornarem um bom leitor, já está bom de conta. E o Brasil, não é à toa que as grandes editoras europeias estão querendo entrar no mercado brasileiro. Dizem que é de olho nos programas de governo, mas não é tanto, não. O problema é que se você pegar um país de grandes leitores, como a França já ocupou 90% do seu mercado. Ela não tem mais para onde crescer. 90% desse mercado representa 20% do mercado brasileiro, que é o que se ocupou. Então, nós já lemos igual à França. E só que nós temos 80% de espaço para crescer. Então, isso é um grande país de grandes leitores. E no próximo bloco, a Inclusão vai mostrar de que forma a comunidade contribui com programas de incentivo à leitura. Voltamos já.